paciente com coronavírus tem alguma peculiaridade jurídica no seu atendimento? Sim, tem. E essa peculiaridade ela surge através de normas recentes que foram publicadas logo no início desse ano. Em 3 de fevereiro de 2020, por meio da portaria 188, o Ministério da Saúde declarou situação de emergência nacional em saúde em decorrência do novo coronavírus. Logo na sequência, no dia 6 de fevereiro, foi promulgada a Lei 13.979, que trata das medidas para enfrentamento dessa situação emergencial. Essa lei veio a ser regulamentada pela portaria 356, de 11 de março, do Ministério da Saúde. Então, temos um arcabouço jurídico recente que trata especificamente do paciente com coronavírus. E isso traz, conforme vamos mostrar aqui, implicações diretas na relação médico-paciente. É importante a gente lembrar que hoje a relação médico-paciente é uma relação de horizontalidade, onde o paciente ele tem o direito de ser esclarecido sobre os tratamentos, ser esclarecido sobre a sua condição de saúde e de sujeitar-se ou não às práticas indicadas, aos tratamentos prescritos. No entanto, essa lei ela mitiga essa autonomia do paciente no caso de paciente infectado pelo coronavírus. Se isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, se isso afronta direitos fundamentais, direitos da personalidade, é um outro ponto. A questão é, tem uma lei em vigência que no momento prevê alguma mitigação da relação médico-paciente. Além dessa mitigação, que a gente vai explorar um pouquinho a fundo, essa lei, esse novo arcabouço jurídico, todas essas normas, elas trazem para o médico, para os profissionais da saúde, para os gestores em saúde, para os laboratórios, algumas obrigações que devem ser fielmente observadas. Bom, voltando um pouquinho aqui da relação médico-paciente, essa lei ela traz algumas medidas que estão previstas lá no artigo 3º. E quais medidas são essas? Dentre todas previstas naquele artigo, eu destaco as seguintes: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. Vemos ali duas situações diretas na relação médico-paciente que mitigam a autonomia do paciente. Logo de cara, a realização compulsória de exames, testes, fornecimento de material, ou seja, o paciente ele não tem a possibilidade de se negar de fornecer o material para teste. O paciente, uma vez apresentando sintomas dentro do atendimento, sendo considerado suspeito de estar infectado, ele vai ser submetido obrigatoriamente aos exames, aos testes e deverá fornecer obrigatoriamente todo o material necessário e indicado ali pelos profissionais da saúde. É importante destacar que essa medida de determinação compulsória de exames e coleta de materiais, indicação de tratamentos, elas não são específicas dos médicos. Outros profissionais da saúde também podem determinar compulsoriamente essas práticas. Além disso, temos aí a questão do isolamento, que é, sem sombra de dúvida, o ponto mais delicado de toda essa situação. Uma vez que o médico atende um paciente e verifica, através de exame, ainda que sem a contraprova, que esse paciente está infectado pelo coronavírus, uma das medidas, e talvez uma medida muito efetiva, é determinar o isolamento desse paciente, para que esse paciente fique em domicílio e, dessa forma, evite a propagação desse vírus para outras pessoas não contaminadas. Ele fica em tratamento de forma isolada até que se cure e não tenha mais a capacidade de transmitir o vírus. E o que ocorre quando o médico determina esse tratamento para o paciente, prescreve essa situação para o paciente não aceita? Aí é que é a situação. Essa lei ela traz que, uma vez que o paciente não aceita o isolamento, deve o médico
ou o gestor de saúde da área informar a polícia. Por quê? O paciente pode estar incidindo em algum dos crimes previstos no capítulo dos crimes contra a saúde pública, lá do nosso Código Penal. Então, ou seja, se o paciente ele tem a determinação de isolamento e ele não cumpre, ele não aceita, ele pode estar incidindo em crime. Então, por isso que é muito importante para que o médico, dentro dessa situação, uma vez prescrito o tratamento, o paciente não aceitando, ele realize as comunicações necessárias, comunique o seu gestor de saúde, comunique a polícia, para que sejam tomadas as medidas cabíveis para essa situação. O mesmo ocorre com o paciente que evade, acaba tendo uma evasão aí do atendimento. O paciente chega no hospital, no posto de saúde, ele é atendido, ele é testado positivo, e aí ele acaba se evadindo. O que deve ser feito nessa situação? Da mesma forma, deve-se realizar as comunicações pertinentes. Comunicar à polícia, principalmente pela possibilidade da existência de um crime, e comunicação para os gestores de saúde. Então, vemos aí logo de cara o impacto que isso gera na relação médico-paciente. Ou seja, o paciente ele vai até o médico fala, olha, a partir de agora você vai ficar em isolamento por 14 dias, ou mais, via de regra, 14 dias. Esse paciente ele vai ter que se submeter a esse tratamento, da mesma forma que ele vai ter que se submeter compulsoriamente a outros tratamentos e outros exames que sejam indicados aí pelo médico ou pelos profissionais da área da saúde. E para o médico? Que obrigação que isso gera para o médico? Tendo em vista que o coronavírus ele é uma doença, ele é um vírus que gera uma doença que pode determinar o isolamento ou até mesmo a quarentena, ela passa a ser uma doença de notificação compulsória. Então, ou seja, uma vez que o médico verifica que um paciente está contaminado com coronavírus, ele tem o dever legal de realizar a notificação dessa doença. É uma doença de notificação compulsória. E a não verificação e a não comunicação, ela é crime. Está prevista, inclusive, lá no nosso Código Penal. Artigo 269 do nosso Código Penal. Então, logo de cara, a gente vê uma obrigação para o paciente, que tem aí a sua autonomia mitigada, e vemos também para o médico uma obrigação que surge, que é de comunicação compulsória, notificação compulsória dessa doença. E como é que fica essa questão dos laboratórios? O laboratório tem uma peculiaridade que vem inserida pela portaria 356, que é a seguinte: o laboratório que realizar o teste e esse teste der positivo, ele obrigatoriamente tem que enviar o material para análise, para contraprova, para 3 institutos tidos como referência, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, Instituto Evandro Chagas, da Secretaria de Vigilância em Saúde, no estado do Pará, ou Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. E, a partir desse momento, esse laboratório passará a integrar a rede nacional de alerta. Então, assim, vemos que tem aí também agora uma obrigação dos laboratórios. O laboratório testou positivo, obrigatoriamente ele tem que enviar o material para análise para um desses 3 institutos. Da mesma forma que o médico, o gestor de saúde, é importante realizar a notificação dessa doença, que é uma doença de notificação compulsória, entendo que por uma questão de cautela, o laboratório também pode realizar essa notificação, para evitar que o responsável técnico venha responder aí pelo crime do artigo 269 do Código Penal. Então, logo de cara, a gente já verifica uma série de situações que impactam diretamente na relação jurídica do paciente com coronavírus. Bom, a gente vai, na tentativa de ajudar, a gente vai disponibilizar um material escrito até o fim dessa semana, com aprofundamento, uma questão mais detalhada dessa peculiaridade, e também com todas essas normas, link para acesso de todas essas normas, e também link para acesso do protocolo do Ministério da Saúde para atendimento dos casos de coronavírus. A Cochrane também disponibilizou aí
a seleção de 28 artigos de revisão sistemática, importante dar uma olhada, medicina baseada em evidências sobre o coronavírus. E vamos também estar disponibilizando outros links importantes, pertinentes para essa situação. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Sempre que houver uma dúvida, procure um advogado especialista para te auxiliar. Aconteceu um caso, olha, o paciente foi testado, o que eu devo fazer, como que eu devo proceder? Entre em contato com um advogado especialista de sua confiança para que possa estar tomando a conduta mais adequada possível, sempre se resguardando e sempre fazendo o que é melhor nesse momento para a saúde da nossa população.